Bom dia, meninas. Bom dia. Deixa eu abrir aqui, pegar nossa listagem de Bom dia, hoje. professora. Bom dia, Carol. E aí, cadê nossos apresentadores de hoje? O que está acontecendo? Ah, tá. Ana Rosa já está compartilhando aí a tela. Bom dia, Matheus. Cadê? Bom, então hoje ficou a apresentação do Matheus. Deixa eu só abrir aqui. Vocês viram que no sábado à noite mesmo eu coloquei na plataforma já a listagem das últimas atualizações, até dos últimos e-mails que eu recebi. Bom dia, professora. Bom dia, Ana Rosa. Ah, tá, mas acho que aqui está no meu e-mail ainda não é atualizada. Não. Professora, Pode falar. olhe, deixa eu te explicar. O meu colega Matheus, que vai apresentar hoje junto comigo, ele Aham. está com alguns problemas na internet dele. Mas ele vai apresentar. Ele só disse que caso suma, aí que era melhor deixar ele rodada, tá bom? Tá, já sei o que está acontecendo, né? Entendi. Eu estou só abrindo aqui. Então, hoje ficou só vocês dois mesmo. Na, Isso. E aí, depois que vocês apresentarem, que a gente finalizar, aí eu falo das apresentações de amanhã. Tá ok. Então, hoje vai ser a apresentação, hoje a gente começa as apresentações referentes à primeira verificação, né? E hoje vai ser a apresentação do Matheus e da Ana Rosa, que vão discutir o artigo Proibicionismo e Atenção em Saúde a Usuários de Drogas, Tensões e Desafios às Políticas Públicas. Então, deixa eu voltar aqui. E aí a fala é toda de vocês. Vocês vão usar slide, Ana Rosa? Não, Alguma nós não coisa? vamos dar slide. Tá. Tá, então vamos lá, né? Primeiramente, bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Como a professora já disse, o nosso trabalho ele vai falar sobre a questão do proibicionismo, atenção em saúde, usuários de drogas, tensões e desafios à política pública. Eu li e reli o artigo e realmente ele gera uma reflexão nos indivíduos que buscam essa leitura, né? Essa complementação de leitura, porque ele vem trazer para nós o caso dos usuários de droga, as questões que eles enfrentam, os problemas, até mesmo as condições que o governo vem trazendo para que eles possam, como eu posso dizer, com a Salve. reabilitação, né? Que eles possam se Uhum. reabilitar em questão disso, os programas e o artigo em si ele fala que o próprio dependente químico, né? Ele não é só tipo, eu vou levar ele lá para aquele lugar de reabilitação e ele vai ser obrigado a ficar lá. Não, não é assim. Ele tem que estar disposto, ele tem que querer estar ali. Se ele não quiser estar ali, não adianta de nada. Aí também tem muito essa parte psicológica, né, no nosso artigo, que ele vem trazendo, falando do que acontece para a pessoa chegar nesse mundo das drogas, o que leva, que o meio econômico influencia muito a desigualdade social, no meio que a pessoa está inserida ali, a cultura, a história daquela pessoa influencia muito para que ela chegue nesse ponto. Até mesmo a gente vê pessoas hoje que elas acabam se viciando, aí você pergunta assim, por que essa pessoa tem tudo, né? Essa pessoa Uhum. tem meios, essa pessoa tem dinheiro, tem carro, mas às vezes não é só isso, às vezes o psicológico daquela pessoa está abalado.
entendeu? Aí Uhum. ela encontra como se fosse uma fuga, um refúgio nas drogas, né? Uhum. E acaba como eu posso dizer, se viciando, se tornando um dependente químico. Muitos não querem ajuda, outros já buscam porque a família está ali perto, mas tem outros que a família não dá aquele apoio total. E outra coisa, não é fácil você colocar um dependente químico em uma clínica de reabilitação. É uma coisa muito difícil, porque ao mesmo tempo é caro. E a maioria das famílias não tem esse recurso, né? Não tem esse Uhum. recurso onde eu possa colocar, sustentar um parente meu em uma clínica de reabilitação e, na maioria das vezes, o governo não oferece, né? Essa que é a Uhum. realidade. Uhum. Hoje, os programas, assim, tipo, que tu vê, o programa combate às drogas, é muito difícil tu ver isso. Ao menos aqui na nossa cidade, eu ainda não vi, assim, Uhum. como eu posso dizer, uma outdoor, assim, vamos dizer, vamos combater as drogas e tal. A gente não vê isso, Uhum. né? É Uhum. como se fosse assim, aqui não existe essas coisas. Tipo, e a gente vê que está escancarado aí a sociedade, todos os dias vê. Às vezes a gente vê crianças, adolescentes já nesse mundo do tráfico, já usando, vendendo e tudo mais. E o artigo, ele te leva a fazer essa reflexão sobre esse assunto, né? Que muitas Sim, vezes é esquecido e até mesmo negado pelas pessoas da sociedade. sim, exatamente. Eu vou deixar Matheus. para fazendo os comentários no final. Vocês apresentam e a gente vai discutindo. Tá, ok. Bom dia. E Bom a minha dia. parte fala mais sobre o começo do artigo, que fala mais sobre a droga e a sociedade em geral, não apenas os dependentes dela, que, por exemplo, a droga já está na nossa sociedade desde quando a gente começou a ser considerado uma sociedade. Por exemplo, a droga foi um dos principais, como é que posso falar, motivos para o nosso comércio se expandir por todo o mundo, porque não era só em uma parte do mundo que se usava e se vendia, era aí no mundo inteiro, e foi isso um dos fatores para a expansão do comércio em todo o mundo. E com essa expansão, a droga acabou se inteirando na nossa sociedade, como, por exemplo, a educação faz parte da nossa sociedade, as leis fazem parte da nossa sociedade, e, indiretamente falando, as drogas acabaram se tornando parte da nossa sociedade. Claro Uhum. que, de acordo com o artigo, desde o século XIX, a gente tenta diminuir o, a, a importância da droga na nossa sociedade. O problema é que ela já está tão inteirada nela que não tem mais como. E mesmo com o proibicionismo, que é o principal assunto do artigo, Uhum. só foi uma alternativa para se criar novas formas de se vender, se consumir drogas, que é o que está tendo atualmente, como é o caso muito mais pontual no Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, aqui no Brasil, que é o tráfico de drogas, que é um dos principais causas de morte de muitas pessoas da favela de lá. Muitas pessoas elas se vendem praticamente para comprar droga por causa da dependência, como a Ana Rosa já falou. Muitas pessoas entram nessa vida por causa que estão sem dinheiro para ajudar a família, sem uma perspectiva de vida. Como a Ana Rosa falou, há muitos fatores que fazem com que uma pessoa se torne dependente. E, E como Matheus, hum, não é também só, né, aquela questão da droga em si, que a gente pensa que droga só é cocaína, maconha, essas coisas, né? Não, Uhum. droga sim, também é o álcool, é o teu cigarro, né, do dia a dia, que as pessoas acham aquilo. Tudo isso é droga, tudo isso é um vício que a pessoa adquire, né? No entanto, que a gente acha que não, mas existem muitos alcoólatras. Muitas pessoas Uhum. sim. que são alcoólatras e às vezes negam, né? Tipo, não, eu não sou alcoólatra, tá? Mas todo dia precisa beber uma Uhum. cerveja. Todo dia tá ali com um copo de cachaça na mão. Aí tu diz, né? Tudo isso. Uma coisa que eu consegui linkar com esse artigo é a lei seca que estava sendo
muito, como é que se pode dizer, burlada no século passado, porque independente vai ter a lei seca, ou seja, não vai ser muito, produzido mais cerveja, as pessoas vão continuar querendo beber, as pessoas vão querer procurar bebidas, independente de que seja. Então é isso. As pessoas vão querer continuar no seu vício por causa que há muitos fatores que o fazem influenciar para continuar nele. Por exemplo, como o próprio artigo diz, o nosso capitalismo atual nos faz querer consumir qualquer coisa. Já faz parte da nossa vida atual no século XXI. A gente quer consumir, consumir, consumir qualquer coisa. Comida, bem material, a gente quer muita coisa. É isso que o capitalismo nos induz a fazer. E quando não temos muito capital para isso, a gente acaba ficando triste. Por exemplo, teu amigo tem um iPhone novo, tu não tem um celular mais antigo, tu não tem dinheiro para comprar ele, tu vai ficar mal. Tu, por, tua família não está bem, tua família está passando por uma dificuldade financeira, tu vai ficar mal por isso. E acaba que a droga, como eu já disse, já está inserida nisso, ela vem com uma válvula de escape para te fugir desse sofrimento, dessa realidade do capitalismo, do consumo. E é isso que acaba se tornando inevitável. Quando a pessoa não tem muita ajuda, ela acaba... Ixi, acho que caiu a conexão dele. Não estou ouvindo o áudio. Acho que foi a conexão Deve dele. ser a da internet, Tá bom. Deixa eu dar continuidade aqui, que caiu, professora. Bora ver se ele consegue voltar, tá? Tá ótimo, Aí tranquilo, gente. a gente vê aquela situação também, professora, né? Que eu fui pesquisar algumas coisas fora também no nosso artigo, que eu achei importante para complementar. E eu Sim, vi ótimo. que na verdade, não era bem uma droga, e sim um estimulante no início, que era a folha da coca, muito usada no Peru por conta do frio que é lá. Então, eles tomavam aquele chá para que desse energia neles e eles pudessem enfrentar o frio de uma forma melhor e mais relaxado. Até mais, porque a erva trazia relaxamento para os músculos e eles conseguiam, tipo, que enfrentar de forma melhor o frio, consumir. Só que com o passar do tempo, ela foi sendo modificada, né? A forma de consumo, o uso não veio mais sendo assim para uma necessidade, né? Tipo, porque eu vejo assim lá no Peru o uso que aquelas pessoas fazem, as pessoas que moram nos Alpes, é por conta disso mesmo, de uma necessidade física, de controlar o frio, de manter a temperatura do seu corpo. E a coca já veio sendo usada como uma droga em si, né? Como o Matheus disse, para te fugir de uma realidade, para te usar aquilo, se tu estiver inserido no meio ali e tal, tu tá te sentindo excluído, às vezes tu vai optar pelo uso daquela droga para te fugir da tua realidade, né? Assim, e é impressionante que é uma coisa tão momentânea, mas que tantas pessoas buscam por isso e acabam perdendo a sua vida, né, professora? Ou, tipo, pra gente, né, banal, assim, por coisa banal, mas que tem, às vezes, para essas pessoas que consomem uma importância que eles não conseguem ficar sem. E, assim, a gente vê também quantos artistas já perderam a sua vida, né, por conta disso. Sim. Tantos artistas. Aqui no Brasil, a gente teve qual é o nome dela? A Elis Regina, que acabou morrendo também de Abuso de álcool. overdose, né? Era uma pessoa que não consumia droga alguma no começo da carreira. Com o tempo, ela veio se viciando e a influência de alguns amigos e aquele negócio do experimenta aí e tal. E a pessoa tendo como se uma mente fraca e vai, tipo, prova aí, eu vou provar, não é nada. E aquela questão, às vezes, numa simples prova que tu dá, já era, né? Já pegou o gosto do negócio, já foi.
Não, tá, termine. Acho que eu já tô... Tem Ele várias já... coisas interessantes que vocês falaram. O Matheus já conseguiu voltar. Matheus? Oi, estão me ouvindo aí? Porque a Sim, internet está sim. muito lenta aqui. Tá. Bom, como complementando o que a Ana falou, a influência de outras pessoas realmente é um dos principais fatores da nossa sociedade atual, principalmente na parte dos jovens, porque muita gente muitos adolescentes têm muitos problemas pessoais, não apenas com, como é que se pode falar? A escola, por exemplo, porque muitos alunos passam por muitos problemas na parte você tem que passar no Enem, você tem que se formar, entrar em uma faculdade, blá, 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 blá. Tem outros fatores, como, por exemplo, namoro, relacionamentos. Todos esses são fatores que acabam por influenciar o adolescente a ser um dos principais grupos a entrar mais rapidamente no mundo das drogas. E esse é um dos fatores que faz com que é muito mais difícil sair desse mundo. Não é apenas os adultos com problemas financeiros, problemas de família, não. Os adolescentes também são uma das principais vítimas disso. E isso que o artigo tenta nos enfatizar, tenta nos dar uma visão do que pode ser feito como prevenção, até cita a ineficiência dos governos, de que, como a Ana falou, não tem um outdoor para isso, nem um outdoor simples, que geralmente tem em toda a cidade, tem um outdoor falando como prevenir as drogas, blá, 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 e é isso. Não tem isso, não tem nem, pelo menos, um outdoor para conscientizar uma família, por exemplo, que tem um parente usuário. Não tem. Eles parecem que não estão se portando com isso, como se tivesse outros problemas maiores que isso. Uhum. E é basicamente isso que o artigo fala. Pois é isso mesmo. É aquela questão mesmo. O texto, ele é uma reflexão em si, né? Do que foi as drogas na nossa história, na história da humanidade, e do que é hoje, na contemporaneidade, né? De como é visto, de que forma é tratado, como o Matheus disse. Muitas famílias não falam sobre isso, né? Não conversam sobre isso com seus filhos. E quando a pessoa não sabe em casa, ela vai aprender na rua, de uma forma ou de outra, talvez até pior, né? Porque às vezes os pais chegam, conversam, olha, meu filho é assim, assim, tal situação, não experimenta. Quando vai conhecer na rua, já é de uma forma tipo, experimentei, né? É isso, professora. Muito bom, gente, muito bom. A forma como vocês apresentaram e expuseram os pontos principais do artigo, né? Eu vou primeiro fazer alguns apontamentos, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas calma, não é nenhuma pergunta, é mais uma pergunta da opinião de vocês mesmos, tá? Não é nenhuma pergunta se está certo ou está errado, enfim, mais direcionada ao artigo. Mas é mais para a gente pontuar, entender alguns aspectos, né? Então, quando vocês falam, né, eu acho assim, esse artigo ele traz uma discussão muito grande sobre a questão do uso de drogas. A Carol levantou, né, junto com o Matheus, essa questão que a droga não é só as chamadas drogas ilícitas, na verdade, o que a gente vai conceituar como droga, como um entorpecente, né, enfim. Deixa eu só ajeitar aqui, gente. Peraí, que eu mexi aqui e... Não sei o que eu mexi aqui que bugou, peraí. Eu quero voltar para o jeito que eu estava vendo vocês. O que aconteceu? Tá, acho que agora eu não estou nem me vendo. Que tal? Tá, agora deu certo. Voltando, então, essa questão das drogas, né, vocês trouxeram vários aspectos que são apresentados no artigo para a gente refletir, seja num contexto mais individual, até de alguns pontos que vocês trouxeram, né,
do contexto familiar, de como, que a Ana Rosa falou no início, essa questão da história de vida específica de cada pessoa. Então, o que a gente vai chamar aí, com as devidas aspas, de usuários de drogas, eu falo aspas no sentido para a gente também não rotular, assim, da gente olhar a pessoa, aquele ser humano é um usuário de droga, ele não é nada além de ser usuário de droga. Então, isso a gente tem que tomar um cuidado nesse sentido. Mas enquanto reflexão mesmo, né? Mas o que faz alguém se transformar, então se tornar um usuário de drogas, são vários aspectos que vão estar combinados, seja pela história de vida, como vocês falaram, né? Como a Ana Rosa colocou, o Matheus complementou, qual é a história de vida daquela pessoa, né? Mesmo em determinados contextos de privilégios, de condições financeiras, de recursos, né? A gente imagina, quando a pessoa tem recursos financeiros, tem toda uma situação, está numa determinada classe social, média, alta, não vai recorrer a isso, nunca vai se viciar, coisas assim. Na verdade, isso vai depender muito da história de vida daquela pessoa, relacionada às questões familiares, às questões que ela vivenciou, né, na sua infância, adolescência, né, as relações que se estabeleceram, né, com essas pessoas significativas ao longo da vida dela, bem como também em outras situações, em outras classes sociais. Então, tem esse atravessamento de um aspecto mais individual e tem muito também o atravessamento dessa questão social, né, que é um pouco do nosso foco na disciplina, que imagino que é o que o artigo também vai trazendo, né? Que o Matheus até falou, seja por uma concepção do sistema que a gente vive, do sistema capitalista, que sempre nos incentiva a consumir, né? E aí não só consumir a droga, né? Mas como o Matheus mesmo falou, que você só é alguém nessa sociedade se você tem bens de consumo, né? Então, fazendo aí a comparação, né? O exemplo que o Matheus trouxe do iPhone. Então, você vai ser visto como uma pessoa mais... Aí a gente pode usar vários termos, gente, assim, meio senso, mais na moda, mais descolada, ou mais profissional, às vezes, inclusive, porque você tem um celular melhor, com uma tecnologia melhor, né? Então, imagina, você vai ser uma médica de sucesso, um médico de sucesso reconhecido, e aí vão olhar para você e vão ver, nossa, ele tem um celular velho, que nem funciona, né? Infelizmente, a gente vive num contexto que a gente cria valores, às vezes até da qualidade profissional da pessoa, dependendo dos bens que ela tem, né? Então, se é uma engenheira, um engenheiro que vai chegar numa obra, se ele chega num Civic, ele é um excelente engenheiro, olha só. Agora, se ele chega num Uno Mille 1999, vão dizer, acho que esse cara não é muito bom, olha o carro que ele tem, né? Então, é meio que nessa avaliação. E aí, puxando esse link, né, desse exemplo que o Matheus trouxe, que é um incentivo, aí a gente teria que discutir todo o sistema capitalista, enfim, seria uma aula de sociologia em si, na verdade, né, não só de psicologia social, mas como é que isso vai estar relacionado também a esses processos de consumir, né, produtos, e na medida em que eu não consiga entrar nessa lógica de consumo, de status social, né, do que eu vou ser reconhecido socialmente como alguém de valor, inclusive, né, uma pessoa de valor, que subterfúgios, né, que estratégias eu vou desenvolvendo para conseguir dar conta dessas pressões sociais também, né? Então, se vocês quiserem comentar, podem comentar, gente. Então, tem uma questão relacionada a esse processo do quanto que a gente é incentivado a corresponder a uma imagem, né, de sucesso, de beleza, de status, enfim, né? Que meios a gente se utiliza disso para dar conta quando a gente olha e diz, eu não consigo esses bens de consumo. E também tem uma outra questão social, né, que a gente vai pensar das condições sociais. Agora falando de um outro ponto, não só dos usuários em si, mas do próprio tráfico, como a Ana Rosa trouxe falando também, do quanto que essa questão também está relacionada a um contexto social. Pois eu não sei, eu sempre esqueço seu nome, porque só aparece o nome da tua empresa. Já me falaram. Hã?
Ana Belém. Ana Belém, tá? Já me falaram dessa série mesmo, Ana Belém, que é muito boa, que fala sobre isso. Pois é, falou tudo que os meninos falaram, sabe? E assim, do estímulo que o garoto teve para vender drogas e que foi para reconquistar a namorada, né, a ex-namorada. E aí ele começa a ganhar muito dinheiro com aquilo. Aí tem a questão do iPhone, né, que o Matheus falou, e etc. E aí ele começa meio que ser bem quisto, né, ser inserido na sociedade, né, porque ele tem aquelas coisas que todo mundo quer, o status, né? E Uhum. aí vira uma bola de neve. E, enfim, e ele só começa a vender porque a ex-namorada tá com um cara que é todo marrento e usa drogas. E aí ele cria uma forma de vender drogas pela internet. É uma doidice, assim, né? E fala do tráfico, que hoje em dia é virtual também, né? Não é Sim, mais sim. nas favelas, o tradicional que a gente está acostumado, né? Mas hoje em dia também tem muito tráfico virtual. E nem eu sabia disso. E ele vai mostrando como é que funciona, como é que ele faz para criar as coisas. Meu Deus, é uma viagem. Mas tem tudo a ver Exatamente. com o trabalho dos meninos, né? Com certeza Como já nós... fica até como dica de assistir, dica de série, né? Sobre o tema, inclusive. E o que é interessante também, Ana Belém, eu ainda não assisti, já tinha me comentado, é fazer esse recorte de. Professora, Diga, Matheus. tem um filme que eu vi há um mês atrás que fala, ironicamente, desse artigo que a gente escolheu, que foi Requiem para um Sonho, que é um filme muito pesado, muito Não assisti há escroto de se muito assistir. tempo. É Ele um é da filme década muito de 80, escroto. 90, eu acho, né? Ele fala da vida de quatro pessoas que tentam encontrar uma vida melhor, né? Se reestruturar, mas também tem que lidar com a dependência dele de drogas. É um filme que mostra a realidade dessas pessoas que realmente muitas não têm essa ajuda que muitos Uhum. deveriam ter da dependência e mostra o final que é muito pesado, mostra como eles ficam de verdade. A realidade não é uns filmes normais que ele vira uma pessoa melhor, tal, não, mostra que eles A vão para realidade reabilitação, mesmo, né? uma reabilitação, não voltam. Acho que até um lá, como é que suicídio, que é uma coisa que acaba sendo uma das Muito poucas, frequente. como é que se pode falar, saídas para desse mundo quando não se tem ajuda. É um filme que realmente mostra a realidade nua e crua dessas pessoas. E é realmente um filme que não é para todo mundo ver mesmo, por causa que não é um filme muito de boa de se assistir, mas mostra como é a realidade de verdade dessas pessoas, não uma coisa romantizada de falar, Sim, ele é dependente de drogas, mas é por causa de alguma coisa com o namorado, como essa série que a Ana Belém fala, não, fala que é coisa de problema, como eu já falei, é, problemas financeiros, a dependência mesmo de psicológica de querer continuar usando as drogas e não ter uma saída, não ter uma forma de sair disso, realmente muito pesado de se assistir. O uhum. que faltou, eu acho que na série mostrar mais isso, porque assim como em qualquer outra coisa que a gente assista, né, na televisão, nós somos influenciados de alguma forma, né? E aí imagina uma Sim, pessoa que está com o espírito completamente fraco, né? O mental completamente desestruturado, aí assiste um negócio desse, pô, vou vender droga também, e o cara tá ganhando dinheiro, nem precisa entendeu? assistir, gente. Tem várias É, situações, né? Eu acho que tem assim, o cinema, acho que a gente até falou um pouco disso, né? A questão da representatividade, não só da representatividade, mas da representação das imagens nesse contexto do audiovisual. Mas a gente também tem que tomar um cuidado para não cair um pouco como é que eu posso dizer? É porque assim, cair no conservadorismo é uma palavra que também ficou muito associada a uma questão política e tudo mais. Mas assim, tá, Ana Paula. Cair num clichê, né, de dizer assim, então é melhor ninguém ver porque pode ser influenciado, né? Aquela história que também rolou nos videogames, né? Eu imagino que nem é isso assim que você está falando, né?
como tem o videogame, a criança ou o adolescente não tem que jogar aquele videogame que é muito violento, porque ele vai sair na rua e vai matar alguém. E, na verdade, são outros contextos que a pessoa já está inserida, de história de vida, de contexto social, que vão ser muito mais esses contextos que vão promover, seja essa violência, essa agressividade ou até a busca por vender drogas online, né? Fazendo a relação lá com o nome da série, do que necessariamente porque a pessoa assiste um filme, uma série, se sentiu influenciada e vai lá, né? Na verdade, aquilo pode ser, não vou nem dizer que é um gatilho, mas tem outros processos que estão relacionados que fazem, inclusive, ela se interessar, e aí, ok, Ana Rosa, sem problema, que fazem ela se interessar ou realizar aquilo daquela forma, né? Aí a gente iria para uma coisa mais da psicologia mesmo, né? Quais são os meus desejos? O que faz eu gostar mais de uma coisa ou de outra? No sentido de o que me atrai mais num filme e menos num outro, enfim, né? Por que eu fico tão... por que tem uma personagem ou um personagem que eu me identifico demais, né? Então, quais são os atravessamentos que tem, na verdade, da minha produção, construção pessoal? Mas voltando um pouco para esse contexto social, né? O que eu acho interessante de tu trazer essa série é mostrar que, na verdade, a questão do tráfico de drogas não é uma questão das periferias somente, né? Porque eu acho que tem isso também, né? Que até que a Ana Rosa pontuou, Matheus, um pouco essa coisa de o tráfico está na favela. Mas será que também não é a forma como a gente quer deixar por essas... esses recortes de classe? Então, quando a gente vê muito isso sendo discutido hoje em dia, né? Então, quando é uma pessoa da favela, é tráfico. Quando é o playboy que estava na balada, que pegaram lá vendendo drogas numa quantidade X no contexto de tráfico, é um suspeito, né? Ele não é um traficante, ele é um suspeito, ele é um, enfim. E aí, na verdade, a gente vê isso de forma muito velada, porque isso não é muito mediatizado. Sempre o que é mediatizado é o tráfico na periferia, né? É o tráfico na favela do Rio de Janeiro, é a Cracolândia em São Paulo, né? Quer dizer, mais a questão dos usuários, não só do tráfico em si. Mas será que na nossa região não tem, né? Como a Ana Rosa até pontuou e o Matheus falou, a gente não vê um outdoor, uma campanha, uma política pública, já que até é o título do artigo, né? Uma política pública que vai discutir, que vai pontuar, a gente combate as drogas. E mesmo assim, né, o que a gente está chamando de política pública? Então, será que se nem o outdoor tem, eu até entendo quando vocês falaram, né, não tem nem o outdoor, quanto mais alguma política pública que a gente veja de maneira mais incisiva, mais pontual, que exista um incentivo governamental, seja em que instância, municipal, estadual, federal, enfim, que fale de um processo de prevenção e de recuperação, e não só de criminalização, né? Porque não é que aquela pessoa que já está num contexto de tráfico, né, não vai sofrer algum tipo de sanção, de punição, de crime, mas o que está se fazendo antes daquela pessoa chegar naquele ponto, né? O que se tem enquanto política pública de saúde, porque isso é uma questão de saúde, que dê um suporte lá desde a discussão nas escolas, né, já que vocês falaram muito dos adolescentes, né, desde as discussões nas escolas, né, da discussão dentro das famílias dos alunos que estão nas escolas, das assistências sociais, políticas de assistência social, enfim, né, o que a gente tem efetivamente, né, dentro de um contexto de política pública assistencial, eu não conheço tanto, eu conheço mais dentro da psicologia, saúde pública, né? Saúde mental, que a gente tem os CAPs. E tem CAPs que são específicos para álcool e drogas, que são chamados CAPs AD. Né? Então, dentro das estruturas que vocês viram um pouco no terceiro semestre, a parte de psicologia e saúde pública, né? Acho que tem uma disciplina. E aí fala né? Então, o que é o SUS, quais são as estruturas, isso, Carol. E aí, o que são os CAPs? Né? Então, os CAPs são os Centros de Atenção Psicossocial. A gente sempre lembra muito do CAPs no contexto mais geral, né? Nessa coisa da atenção para as demandas mais urgentes ou mais específicas relacionadas a determinados transtornos psicológicos, chamados transtornos psicológicos.
Mas tem o CAPS AD, que são os CAPs específicos para atendimento de álcool e drogas. Mas isso é tão invisibilizado que malmente vocês sabem que existem, né? Às vezes a gente vê, quando a gente vai estudar sobre o SUS, sobre os CAPs e tudo mais, mas efetivamente, né? Que tipo de incentivo tem, de estrutura tem, porque às vezes não adianta dizer, ah, tá bom, existe, né, aqui no SUS, né, tem toda a estrutura do sistema de saúde, na parte de saúde mental foi criado um CAPS específico para álcool e drogas. Aí a gente cria bem ali, de um jeito qualquer, e diz que tem. Mas qual é a estrutura? Né? Se a gente está pensando aí também não só na prevenção, mas falando da reabilitação, né, da promoção de saúde para usuários de álcool e drogas, qual é a estrutura? Às vezes você vai chegar lá, malmente tem uma sala, malmente tem um espaço, os profissionais que estão trabalhando lá estão tentando fazer milagre, entendeu? De ter 2, 3 cadeiras e a gente tem Belém inteira para ser atendida, né? Então, tu imagina, um prédio pequeno, uma estrutura pequena, né? Eu não sei, não conheço o CAPS AD especificamente, mas é só para a gente imaginar, se a gente vê essas dificuldades nos CAPs que não são AD, imagine no CAPS AD que precisa de toda uma estrutura até para se pensar nesses processos de reabilitação, de encontros, né? De várias questões que a gente pode pensar na psicologia a partir daí. Então, quando se pensa em políticas públicas, não sei se isso vocês perceberam, e aí eu entro nessa pergunta, assim, mais como opinião de vocês, Matheus e Ana Rosa já saiu, né? Sobre o proibicionismo, né? Que eles falam a primeira frase, né? Então, o que que vocês entendem? Qual é a opinião de vocês sobre o proibicionismo em relação às drogas? Ou não entenderam? Ficou muito perdido no artigo? Bom, professora, na minha opinião, o proibicionismo ele só veio, como eu já tinha falado, com uma forma de alternativa de se produzir e se consumir drogas. Ou seja, independente do consumo ter existido ou não, o consumo e a venda de drogas continuariam existindo. O que mudou só Exatamente. é que, como a senhora já falou, o tráfico de drogas aumentou. E como a senhora mesmo falou, não apenas na favela, no lugares considerados mais populares, mais requisitados. Mas ela falou, até um playboy consegue ser um traficante de drogas atualmente, mesmo sendo considerado só um suspeito. Na minha opinião, eu acredito que o proibicionismo ele só veio para piorar a situação do uso e consumo de drogas nos tempos mais recentes, como o artigo falou. Uhum. Desde do século XIX está tendo esse caso. Então foi século XIX, XX e XXI atualmente que chamam nessa praticamente guerra de tráfico de drogas. E acaba, consequentemente, acabando com a vida de muitas pessoas, até mesmo os que não estão relacionados ao consumo e uso de drogas. Eu acredito que deveria ter um debate sobre isso, um debate sério sobre isso. Não apenas envolvendo psicólogos, filósofos, sociólogos, mas pessoas do governo mesmo, porque tem vida sendo perdida por causa disso. Não é só o simples fato da pessoa que está vendendo e usando drogas, tem pessoas da família mesmo que estão perdendo vida por estar tentando ajudar essas pessoas. Como é o caso, como é o caso da favela, como já falei, que é o principal e o mais mostrado nas televisões, que tem muitas pessoas perdendo a vida no tráfico, não apenas traficantes, policiais, mas a família desses traficantes, a família desses policiais. É uma zona que está rolando e eu realmente acredito que deveria ter um debate sobre isso. Sim, ampliar, deixar disso ser algo tão velado, tão do não dito, né? Porque
vamos fingir que não está acontecendo, né? Negar que aquilo está acontecendo, ou não, isso acontece muito distante de mim, isso nunca vai me atingir ou atingir meus filhos, meus parentes, né? Também é uma questão mais de querer negar uma situação que está acontecendo. E aí, isso que tu traz é exatamente também esse ponto que tem se discutido, né, na psicologia social e de uma maneira geral, sobre o quanto que o proibicionismo ele não vai resolver o uso, ele não vai resolver o tráfico, né? Porque a questão é muito mais embaixo, né? Então, desde, como eu falei, desde as questões do que leva aquela pessoa a buscar a droga por suas relações pessoais, né? Sua história de vida, a forma de lidar com, por exemplo, né? Desde lá desse exemplo da Netflix, né, da série da Netflix, que a Ana Belém trouxe. Então uma questão também de eu conseguir conquistar aquela ex-namorada, a forma como o grupo vai ver, mas também as questões relacionadas às histórias de vida, às vezes situações mais traumáticas, independente do que a gente está chamando aqui de situação traumática, mas as dificuldades de lidar com determinadas situações e frustrações e pressões também, né, familiares e sociais. Então, eu vou criando recursos para lidar com aquilo, e que pode começar com álcool, com cigarro, daqui a pouco com a maconha, com a cocaína e assim sucessivamente. Até as questões sociais mesmo, né? Então vou proibir, está proibido o uso. Então, ok, mas e aí? O que a gente faz com todas as questões, com as dificuldades socioeconômicas, se a gente for agora falar, então, de uma discussão das condições socioeconômicas mesmo das pessoas da favela, que é o que é mais mediatizado, né, que a gente falou aqui. É aquilo que a gente sempre vê, a droga só acontece lá na favela, ou lá na periferia, enfim, né? Por exemplo, na nossa região tem bastante. A Ana Rosa até falou assim, né? Aqui a gente não vê muito. Tem muito. E inclusive em cidades do interior, enfim, coisas que a gente nem imagina. Mas que também não é falado, é velado, não aparece, não é como, né? Fica muito pontual, assim. E aí, quais são as questões socioeconômicas, as questões sociais, os problemas sociais daquela situação? Se a gente for pensar, vamos lá, no contexto mais clássico, né, dessa coisa da favela, Cidade de Deus, né, falando lá de filmes, fazendo referência a filmes, né, que é uma ficção, mas é baseado, acho que até baseado num livro, se eu não me engano, e que traz muito daquela realidade, né? Então, que recursos, que estratégias você tem muitas vezes num contexto em que você é ensinado desde cedo, do seu contexto sociocultural, diz que aquilo é natural, que aquilo é o meio de sobrevivência. Não vão ser todas as pessoas da favela. Eu estou falando assim, bem naquela visão do clichêzão que a gente vê na mídia, no cinema, né? Enfim. Mas se a gente for pensar, a gente está no contexto, nós, né, em que estamos numa situação mais ou menos em que tem determinados discursos culturais que vão naturalizar mais ou menos a morte, o assassinato, o uso de drogas, o tráfico. Aí a gente nasce num outro contexto sociocultural, que é na mesma cidade, na mesma região, mas que a lógica de sobrevivência daquelas populações que estão sempre sendo negadas direitos, desde o direito de ter água, né, ao direito de ter um mínimo de educação e tudo mais, vão se criando outras lógicas de sobrevivência, né? E aí, nesse contexto, o que vai sendo naturalizado? Olha, fulano morreu, foi assassinado, né, na porta de casa, na frente do filho, e às vezes isso é contado de uma maneira como se fosse, fui ali comer um lanche, né, e bati meu pé. Então, de que forma as questões socioculturais, voltando para aquela discussão sociocultural, permeia a nossa construção do nosso eu, do nosso self, da nossa subjetividade, né? E que não precisa estar num outro país, numa tribo, né? A gente pensa assim, a cultura é muito diferente. Se a gente for falar dessas diferenças meramente entre o centro e a periferia, né? Então, quais são as lógicas que se constroem ali? Frente a uma ausência de políticas públicas do Estado, do município, de qualquer atenção do básico, do saneamento, enfim. Então, como é que a gente vai lidar com isso? E aí criam-se outras relações de poder, né?
Então, se vive em torno ali do tráfico, do traficante, da naturalização da violência, da naturalização do uso das armas na violência mais escrachada. Então, matar ou morrer é uma coisa que faz parte do dia a dia. E aí a gente olha, né? Infelizmente a tendência é olhar como se fosse colocando logo no quadro do é um psicopata, é um problemático, é porque não buscou, né, recursos, é porque aquela pessoa é preguiçosa, é porque não é trabalhador, é porque é vagabundo, né? Todos esses termos. Mas a gente não olhou nem a história de vida do sujeito, nem o contexto social em que o sujeito está envolvido. E isso não significa também que a gente não vai, que aquela pessoa não vai sofrer as sanções que as leis preconizam, né? Então, cometer um ato tem que sofrer as sanções, né, as punições, enfim, no sentido legal, jurídico, como qualquer outra pessoa. Mas não adianta também a gente colocar num olhar de que é um vagabundo, né? Ou aquela história que a gente tem ouvido, infelizmente, bandido bom é bandido morto. E aí vira um bandido, ninguém está falando da história de vida do sujeito, e aí a gente nega, fica essa questão velada, as coisas vão continuar se reproduzindo e acontecendo no contexto, seja das periferias, porque a gente só chama de bandido quem está no contexto da periferia, né? Quando é uma pessoa de uma classe social maior, é suspeito, foi corrompido pela mulher, pelo marido, pelo pai, pelo tio, nunca é um bandido, né? No contexto da corrupção, então, dificilmente você vai ver num jornal que tal político, enfim, é bandido. Essa palavra nunca está associada, né? Sempre fica associada à questão das periferias. Então, voltando, para a gente pensar a questão de álcool e drogas, né? Que a gente fala das drogas de uma maneira geral, é muito complexo, né? Foi o que vocês trouxeram. Então, seja a naturalização do uso das drogas, do uso de entorpecentes, né? Enfim, que a gente tem do álcool, né? Como a Ana trouxe, né? A Ana Rosa falou, o álcool, o cigarro. E o que faz a gente sair para beber? É porque a gente precisa relaxar, né? Tá muito estressante, ninguém aguenta mais. A gente precisa relaxar, seja no contexto de pandemia ou não. E é o mesmo recurso, né, que isso vai podendo ganhar um caráter mais específico para o uso de outras drogas. Então, a gente faz um distanciamento, muitas vezes, de se olhar, não, eu tomo a minha cervejinha, o meu vinho, o meu gin, a minha vodka, a minha cachaça, sei lá, né, a bebida que for, no final de semana, mas aí quando eu vou para uma balada eu dou uma exagerada, naquele dia eu fiquei porra e tal. É um uso de uma substância que você utiliza como uma válvula de escape para relaxar, para fugir de alguma situação ruim, né, complicada, seja mais ou menos difícil, né, seja uma dificuldade familiar, uma dificuldade financeira, seja assim, o namorado que terminou, a namorada que terminou, então hoje eu vou me encaixaçar para afogar as mágoas. Mas se a gente for olhar com cuidado, a lógica é a mesma. Só que os efeitos do álcool podem demorar um pouquinho mais a longo prazo do que o efeito do uso constante de uma cocaína, por exemplo, né? Que vão ter recursos mais, como é que eu posso dizer assim, incisivos num contexto orgânico mesmo, de dependência química e tudo mais. Mas por isso que a gente sempre tem que olhar, eu acho que quando essa questão do artigo, vai fazendo esse link, né? Primeiro falando de um contexto histórico, né? Como o Matheus trouxe, da onde a droga surge, a droga sempre esteve presente na história da humanidade de uma forma ou de outra, umas mais lícitas, outras mais ilícitas, outras lícitas e foram pelo uso ficando ilícitas. A Ana Rosa falou pela questão do chá da coca, né? Que era para um uso para as pessoas conseguirem, né? Era um Red Bull, vamos dizer assim, para conseguir enfrentar o frio, aquela questão da pressão atmosférica também que tem no Peru, né? Por ser mais, não sei, a altura do nível do mar, então dá uma tonteira, e aí utilizava a folha da coca para poder não ficar tonto e ter foco, enfim. Como ópio,
né, na história da medicina, como outros recursos, por exemplo, não só outros recursos, mas trazendo também mais um exemplo que vocês falaram dos artistas, né? Então, às vezes, isso vem como uma lógica de que você vai ficar mais criativo. Cheira um pó aqui, usa tal coisa, né? Porque aí isso vai despertar mais sua criatividade para construir novas músicas, para produzir novos quadros. E aí você consegue produzir mais quadros diferentes, músicas que viram sucesso, e aquilo vai se associando com o contexto de que eu preciso daquele recurso para eu conseguir produzir, né? Produzir artisticamente, ou até uma outra situação que é pouco falada, mas que é de uns anos para cá, tem até uma discussão na psicologia do trabalho, o uso de cocaína entre diretores de grandes empresas, para eles poderem manter essa produtividade, serem vistos como os grandes CEOs, né, das empresas, saírem nos exames da vida, né, nas revistas exames, nos jornais e tudo mais, né, com alto índice de produtividade, conseguem ser os grandes diretores, os grandes isso e tudo mais. E aí muitas vezes está associado a um uso abusivo de drogas mesmo, para poder ficar estimulado. Então eu vou cheirar o pó aqui para continuar escrevendo e poder, né, ir na reunião, depois eu vou ter outra reunião, depois eu tenho que ir na viagem tal, depois eu tenho que estar numa festa para criar um lobby, enfim. Então, pontuando aí, as drogas estão muito mais num nível que a gente nem imagina dessas relações, e que a gente tem que ter esse olhar tanto de o que constrói, né, esse processo do uso das drogas, considerando um contexto socioeconômico, cultural, se a gente for pelo que a gente vê como clichê, só acontece na favela no Rio de Janeiro, ou também o que faz uma pessoa se transformar em um usuário de drogas, né? Ao invés de rotular, é o drogadito, não tem mais jeito, né? O que fez com que aquele uso se transforme em algo constante? Porque aquela é uma válvula de escape que está sendo necessária para a subjetividade daquela pessoa, né? Que tem N's, mas naquele contexto foi, utilizando um pouco do que vocês falaram, a válvula de escape possível para dar conta da sua realidade, que não necessita ser só uma realidade difícil no contexto socioeconômico, né? Mas às vezes no contexto familiar, no contexto de alguma situação que a pessoa viveu na infância e a gente nem imagina, né? De alguma questão traumática, enfim. Então é complexo. E aí, fechando com o que vocês trouxeram e que vem lá, né? Que questionando, já que a gente, enquanto psicologia social, fala de um compromisso social, que políticas públicas existem para discutir isso? Só falar que vão pegar lá o pessoal da Cracolândia, como aconteceu em São Paulo, e foi super criticado o Alckmin, a gente vai criar uma reabilitação compulsória, sei lá, era uma coisa assim que era obrigatório. Tira as pessoas de lá e enfia numa reabilitação. Gente, a pessoa tem autonomia, e o processo de reabilitação, como a Ana Rosa pontuou, não é uma... Como é que eu posso dizer? Não vai partir de um desejo do outro, né? Vai partir de uma perspectiva né, da própria pessoa. É que nem eu chegar aqui para vocês e começar a obrigar vocês a fazer alguma coisa que vocês vão dizer, isso não faz sentido para mim agora. Por que eu tenho que fazer isso? Só porque a professora está mandando? Né? Porque a Amanda quer, não, a partir de agora todo mundo vai raspar o cabelo. Por que eu tenho que raspar? Porque eu quero, porque raspar cabelo comprido não vai dar certo. Cabelo comprido dá piolho, né? Se a gente fizer uma analogia bem absurda, assim, né? Tipo, a droga vai te matar, a droga é ruim, incentiva o tráfico, você vai morrer em decorrência da droga. Mas a pessoa está tão dentro daquela lógica, né? E a droga está sendo um subterfúgio psíquico para dar conta de muitas questões dela, que não vai ser alguém chegar e dizer, vou te tirar a droga. Existem efeitos bioquímicos, né, da ausência da droga, enfim. E aí tem toda a política de redução de danos, tem muita coisa para discutir aí. Mas é para a gente pensar que aí entra no proibicionismo. Só proibir, ou então criar uma estratégia de vamos enfiar todo mundo dentro de uma reabilitação compulsória, né, que não faz parte do desejo de ver, vai resolver.
né? Então, não, olha, todo mundo vai raspar o cabelo porque está todo mundo com piolho. Não interessa se vocês vão fazer tratamento, se não vão, entendeu? Se vocês querem, se vocês não querem, vocês vão ter que raspar a cabeça. Porque o governo está dizendo que vocês vão raspar a cabeça. Né? Então, tem muita coisa para se pensar aí. Não sei se eu falei muito, ficou mais confuso do que mais clara, porque são muitas questões para a gente pensar mesmo, gente. Querem trazer algum ponto, alguma coisa a mais? Não só o Matheus, mas a Ana Belém contribuiu também. Professora, tá tranquilo. Ah, Boa, pelo menos para mim. Ah, sim, Olivia, também, tranquilo. Ei, professora, a gente pode pedir help para quem ainda vai apresentar? Pode, claro. O nosso, né, que eu e a outra Ana Paula escolhemos, é sobre a perda da guarda de filhos. De usuárias de drogas, né? Isso. Uhum. E assim, é meio assim, bem dificilzinho um pouco a leitura. Eu estava lendo ontem, aí a gente pode, além dessa leitura desse artigo, eu posso complementar com alguma outra pesquisa Pode. referente, eu achar. Ah, tá. Pode. Como a Ana Rosa fez, né? Que a Ana Rosa também pesquisou algumas outras coisas na internet sobre as drogas, né? Que ela trouxe o exemplo da coca, do chá da coca. Não, é bacana a leitura, só que assim, é bem diferente do que a gente está acostumada, mas eu tô lendo. Aí eu tenho que É mais ver. densa, sim. Isso. É mais teórica zona, né? Porque vai puxar vários conceitos teóricos, né? É bem isso mesmo. Mas tá ok, eu vou. É porque eu fiquei preocupada. Falei, meu Deus, ela vai querer que a gente fale exatamente tudo do artigo. Aí eu vou vir com outra coisa, mas tá bom. Não, tu vai complementando. Faz como, por exemplo, como o Matheus e a Ana Rosa trouxeram o artigo, e aí tu pode ir trazendo também outras coisas que tu encontraste. Até se tiver algum trecho do artigo que tu não entendeu, que ficou difícil, foi alguma temática, a proposta é essa mesmo. Tá ótimo. Tá bom, professora, obrigada. Sem problema nenhum. Gente, então vou aproveitar que a Ana Belém Ana Paula Belém, né, já perguntou, falou das próximas apresentações, né, para falar um pouco, eu quero baixar aqui, eu só tenho que entrar na nossa plataforma, porque o atualizado eu deixei na plataforma. Cadê? Eu vou abrir para a gente. Só para eu compartilhar de novo, tá? Para quem não conseguiu ver lá na plataforma. Que eu acabei botando no próprio sábado à noite. Deixa eu abrir aqui. Eu achei que já ia abrir, não. Tá. Bom, gente, então deixa eu até aproveitar, porque eu tô com uma dúvida, tá? Eu coloquei o que tinham me enviado até então, até tinha informado para a Olivia, né, que seria até que eu ia mandar no domingo de manhã, mas como no sábado já era umas 10, 11 horas da noite eu consegui fechar e eu não tinha recebido mais e-mails, eu disse, bom, se daqui para segunda, terça ainda tiver alguma coisa, eu acrescento. Como ninguém mais me mandou, né, então eu mantive. Eu só estou com uma dúvida. Peraí. Tá, então deixa eu compartilhar aqui.
Vocês estão vendo? Que aqui estava meio travado, mas acho que agora está funcionando. Então, esse aqui foi o material que eu botei lá na plataforma, tá, gente? No sábado à noite, já com as últimas alterações que Professora Rapidola, aqui, me tira uma dúvida. Pode falar, Só Matheus. essa apresentação dos artigos já vale os 3 pontos inteiros? Isso. Sim. Para vocês ficarem mais tranquilos já para a prova, né? Vocês não precisam escrever nada. Por isso que eu precisava do nome do artigo, a apresentação. A apresentação está inclusive gravada, então está configurado quem apresentou, quem teve mais ou menos dificuldade. Não te preocupa também com essa questão de caiu, isso vai descontar ponto. Não, porque é uma questão da internet. Eu estou vendo o esforço de vocês de estarem tentando apresentar. É diferente, sei lá, da pessoa sumir, ou enfim. Cada situação é uma situação, gente. Não está abrindo o chat aqui, gente. Não sei porquê. Sim, mas deixa eu voltar lá. Se alguém fez alguma pergunta. Não sei por que não está abrindo. Deixa eu ver se abre aqui. Não. Então, hoje ficou o Matheus e a Ana Rosa, né? Eu até mandei no sábado, porque tinha 2 vagas ainda, se alguém quisesse apresentar, alguém que não tinha mandado, tá? Amanhã ficou a Nildiane, tá? Isso de acordo com o sorteio, tanto que eu botei aqui a numeração de tudo aquilo que a gente fez na sexta-feira, na aula de reposição, e que ficou gravado, né? Eu botei lá na plataforma para ver o sorteio através lá do Google, né? Como é que a gente sorteou. Então, a gente tinha 2 vagas hoje e tinha uma vaga no dia 9, tá? E aí a Joane me mandou mensagem, tá, por e-mail, perguntando se ela poderia ficar na vaga do dia 9. Então, como tinha dia 9 e ninguém se pronunciou, ela entrou na vaga de amanhã, tá? Então, ficou amanhã a Nildiane, que vai falar sobre dançar para sair do lugar, a produção de lugares perigosos. Ficou o Cristiano e o Henrique, né, as ontologias do comum e a psicologia social, fragmentos de uma aposta. E a Joane, né, que me mandou um e-mail também com o nome do artigo, Desafios de desinstitucionalização no contexto de serviços substitutivos de saúde mental. Na semana que vem, ficou a Ana Paula Medeiros e a Ana Paula Belene, a perda da guarda dos filhos, a voz das mulheres, mães e usuários de drogas. O Tiago e o Anderson, o Tiago me mandou um e-mail já me dizendo o artigo que eles vão trabalhar, que é o Versões de Atletas de MMA nas fases de preparação para um combate. E a Carolina e a Stephanie, que ficaram com violência substantivada, a perspectiva de estudantes em uma escola pública. Na outra quarta... Oi, querem falar, gente? Na outra quarta, no último dia, ficou a Andresa e a Débora, falando de famílias, papéis de gênero na adolescência. A Olivia e a Vilma, e esse é o ponto, gente, por quê? Na hora que eu botei na sexta-feira, eu olhei só o e-mail, o corpo do e-mail, e não percebi que no título a Olivia já tinha colocado que a dupla seria ela e a Vilma, né? E acabou que lá na hora do sorteio, né, da divisão, o Thales tinha sugerido entrar e eu coloquei o nome do Thales. E aí, qual é a questão? Teria que ver, Thales, com a Olivia e com a Vilma, como teve esse contratempo e eu que não percebi, vocês podem ficar em trio, porque eu que na hora não percebi e coloquei o nome, tá? Ou então tu pode escolher um outro artigo, Thales ia apresentar sozinho, ou caso tenha alguém que também queira dividir contigo, tá? Eu vou abrir essa exceção da questão dessa possibilidade de trio, porque aí fui eu que realmente, depois a Olivia me sinalizou que ela tinha mandado realmente, e aí que eu fui ver que estava no título do e-mail, tá? Então foi uma questão mais de eu não ter percebido. E a Bianca, então no dia 16, a Bianca e a Leandra que vão falar sobre a revisão sobre o presídio feminino nos estudos brasileiros. E a Olivia viu uma intervenção profissional junto às vítimas de violência doméstica LGBT, tá? Aqui foi a numeração, só para a gente que eu coloquei, né, como é que a gente tinha organizado, para quem fosse assistir o sorteio depois entendesse um pouco o porquê desses númerozinhos aqui também na frente, tá?
Alguma dúvida enquanto a isso, gente? Professora, então, no caso, se o Eric quiser continuar com a gente, ele pode, é isso? O Thales? É O porque eu vejo o Thales. Thales aqui. É porque eu vejo escrito o Thales. Pode, porque foi um erro Tá. meu na hora de eu passar o nome, que eu acabei não colocando o nome da Vilma. Aí por isso que eu vou abrir essa exceção de ser trio, porque fui eu que não observei. Tudo bem. Tá? Então vai ficar vocês três, só para eu confirmar, porque aí eu altero e coloco lá de novo. Sim, professora, ele vai ficar com a gente. Tá, então tá ok. Aí depois eu altero, porque aqui tá no PDF, eu não consigo alterar. Mas aí eu já sei que tá ok, e aí eu já coloco, então, na aula de hoje com essa alteração. Uma coisa importante também, gente, deixa eu voltar aqui para vocês. Uma dupla de trio, isso. Ah, tá, era isso que estava, porque eu não estava conseguindo abrir o chat, agora que eu estou lendo, Olivia. Tá. Esqueci o que eu ia falar. Ah, tá. Primeiro da questão da apresentação, então vocês viram que é tranquilo, não precisa trazer. O mais importante para mim é vocês trazerem o que vocês entenderam do artigo, os pontos principais do artigo. Né? Eu fico olhando aqui para baixo porque eu fico olhando vocês. Os pontos principais do artigo. E se vocês quiserem trazer alguma coisa complementar, como a Ana Rosa trouxe, como a Ana Belém perguntou hoje, né? Se pode trazer. Tá? Até porque pode ser, como eu falei para vocês anteriormente, tem artigos que são mais densos, que trazem muita teoria, e aí pode ficar mais difícil ou não, enfim. Mas o ponto principal é tentar pelo menos pontuar, por exemplo, né, no artigo de vocês, Ana Paula Belém, vocês podem trazer o principal ali do título, né? Porque eu acho que é o que suscita interesse para quem lê só o título, né? Para o resto da turma. Então quais são, né? Como foi a questão da guarda dos filhos? O que ficou resolvido? Como é que é decidido, né? Quando a mãe é configurada como uma mãe usuária de drogas? O que elas falam? Já que fala que é a partir da voz delas, né? O que elas falam? Vocês podem se concentrar bem nisso. Sim. Que aí eu acho que facilita mais do que mais aquela coisa teórica de aprofundar os conceitos, né, específicos de que referencial teórico eles estão utilizando também, porque aí fica mais denso mesmo. Sim, fica. Mas tá ótimo. Então a gente vai focar nisso. Isso. Que são formas de a gente ver esses diferentes contextos de pesquisa em psicologia social, né? Então a gente já viu hoje um pouco essa coisa da saúde mental em álcool e drogas, e aí olhando a partir de uma discussão mais das políticas públicas, né, da discussão histórica, pelo título, né, do artigo de vocês, de repente amanhã já vai falar mais dessa pesquisa com as pessoas em campo, né? Quem são essas mães, o que elas falam, né? E aí a gente vai vendo vários olhares e assim vai ser cada artigo. Tem artigo até sobre MMA, vocês viram, né? A gente vai até discutir a questão do esporte, psicologia social e esporte, né? Bem interessante. E aí, gente, tem um outro ponto que eu lembrei agora, sobre a distribuição das notas, tá? O que vocês devem ressaltar sobre o assunto. No artigo de vocês, né, que fala sobre a intervenção profissional junto de vítimas de violência doméstica LGBT, nesse contexto, deixa eu abrir aqui que eu abri o antigo. Esse mesmo, abrindo aqui o atualizado. Provavelmente o artigo vai focar, né, em como que os profissionais fazem, assim, o que é o aspecto mais relevante, né, para vocês trazerem para a discussão. Como é que é, então, essa intervenção profissional, né, junto às pessoas LGBTs que são vítimas de violência doméstica? Como o artigo coloca como título que ele se propõe a discutir a intervenção profissional, né, eu imagino que ele vai trazer, ainda não deu para eu ler todos os artigos, né, gente? É óbvio, né? Mas ele vai trazer, tem 2 pontos principais, por exemplo, no artigo de vocês. Falar do que é violência doméstica, falar da violência doméstica com as pessoas LGBTs, né? E falar como é que é essa intervenção profissional. Mais do que tentar falar
da perspectiva teórica que o artigo pode falar, a gente está utilizando construcionismo, a gente está utilizando representação social, a gente está utilizando Judith Butler, a gente está utilizando Paul Preciado, enfim. Que aí vocês vão dizer, meu Deus, mas isso aqui a gente nem viu onde é que é. Não se preocupem. Vocês podem trazer muito mais essa parte, como é que eu sempre digo assim, que seriam os resultados, né, o resultado do artigo, né? Por exemplo, o que eles estão chamando de intervenção profissional? É a psicologia ou é a equipe profissional como um todo, né? Eles fazem essa intervenção. Eles estão falando de uma intervenção que está sendo realizada numa delegacia, numa instituição específica de apoio à população LGBT, ou eles fazem essa intervenção em loco, na casa da família, na casa da pessoa. Eu acho que esses são os aspectos principais para vocês trazerem na apresentação. Não sei se ficou mais claro. Então tá ótimo. Esse é o momento, gente. Podem ir tirando as dúvidas mesmo. Isso. E aí, gente, a gente vai ter... Como a gente vai ter apresentação até o dia 16, e já na outra semana são as provas, né? E como também é algo novo essa questão da pontuação junto com a prova, eu sempre gosto de... no contexto presencial, eu sempre entrego o valor da pontuação antes do dia da prova, né? Para vocês saberem, já irem para a prova, eu já tirei 3, 2, enfim, no trabalho, e a prova vai valer 7, tá? Eu só estou pensando aqui como otimizar isso de uma forma... Espera a internet voltar. Pronto, voltou. Sim, de uma forma que... Aí é uma questão que eu tenho que ver com vocês enquanto turma. Tudo bem que não tem quase todo mundo. Tem turmas que não gostam, assim, não só turmas, mas às vezes alguns alunos, por exemplo, eu poderia botar na plataforma como um PDF, mas aí todo mundo vê a nota de todo mundo, e tem gente que não gosta, que prefere que seja individual. A questão é que aí eu teria que ter o e-mail de todo mundo, né? Porque quando é no contexto presencial, a gente dá uma nota escrita no papel para cada um, tá? E aí eu não, a priori, seria dessa forma. Eu coloco a nota com o nome, né? E a nota de todo mundo lá, uma tabelinha, né? No Word, e transformo em PDF e mando para vocês. Mas se tiver alguém, não, professora, a gente não gosta, tem alguém que prefere, né? Tem turmas, tem alguns alunos que realmente não gostam. Aí a gente, vocês vão me passar a lista de e-mail de vocês, tudinho, aí eu vou mandando e-mail por e-mail, a nota sua foi tal, entendeu? Porque a gente vai ter apresentação até o dia 16, então eu vou mandar isso provavelmente lá pelo dia 18, né? 19, ali no final de semana, antes do período das provas. Para quando vocês fizerem as provas. Pode falar, Nidiane. Não ficaria mais fácil a senhora, então, dar as notas no chat, na sua aula, para cada um individualmente? No chat privado, no caso? Pois é, fala no chat privado, nesse aqui que dá para botar só... Em vez de eu colocar todos, eu coloco só Nildiane, Carolina. Entendi. Então, dá. A questão é que a gente não vai se encontrar antes da prova, entendeu? Porque, por exemplo, o grupo, as pessoas que apresentarem no dia 16, né? Eu ainda vou fazer a avaliação e dar uma nota. Então, no dia 16, talvez eu tenha as notas de todos os outros. Mas da Andressa, da Débora, da Olivia, da Vilma e do Thales, e da Bianca e da Leandra, eu vou ter que dar depois, alguns dias depois, entendeu? E tem uma outra coisa, no chat nem sempre tá todo mundo, né? Também tem isso. Assim, no online, né? Mas, tu tá tentando falar, Ana Belém? Que apareceu aqui, mas eu não ouvi. Não. Ah, tá. Mas também pode ser dessa forma. Para mim não tem problema. Por exemplo, relatório de estágio, como os alunos me mandam, eu mando já a resposta do relatório de estágio no próprio e-mail, né?
E isso daí eu posso, vocês podem fazer uma lista, ou eu faço a lista, vocês vão preenchendo. Vocês têm o e-mail da turma, né, gente? Como a gente já está usando só a plataforma, de vez em quando eu me perco, eu esqueço o e-mail da turma. Deixa eu deixar anotado aqui. Tá, não, eu tenho calorespsicologia2019@gmail.com, né? Eu posso mandar para o e-mail da turma a relação, vocês vão preenchendo e me enviando também individualmente, não sei. Não sei se vai dar mais trabalho do que facilidade, né? Ou eu posso mandar para... Se bem que vai dar no mesmo, gente. Vocês podem fazer uma relação no WhatsApp também. Eu recebi agora de uma turma que fez isso. Bota o nome e e-mail, nome e e-mail, nome e e-mail. Eu mando até pelo WhatsApp para a Olivia e mando por e-mail. E aí vocês vão preenchendo e vão me enviando, porque aí depois eu mando as notas para cada e-mail. Não sei quantos estão no total, né? Mas dá pelo menos para um e-mail da dupla, entendeu, gente? Pode ser só um e-mail da dupla, porque aí vocês se comunicam, pode ser também. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 apresentações. Ok, mais alguma? Mas a gente tem aí essas semanas ainda para falar sobre isso. Mais alguma dúvida, gente? Não, professora. Aí você vai receber só semana que vem a respeito disso? Receber? Como assim? Não, eu vou mandar, vocês podem me mandando o e-mail de vocês. Eu faço uma lista no Word, aí vocês colocam. Porque é uma coisa boba, assim, aluno e-mail. Aí vocês vão só preenchendo. Botem o nome de vocês e o e-mail de vocês do lado. Porque normalmente a gente passa o papel aqui na sala, né? O pessoal vai preenchendo. Só que aí vocês vão só digitar no próprio Word e me mandam. Ah, tá. Então tá. Então, na plataforma hoje, eu vou encaminhar já o atualizado, tá? Junto com essa aula, eu encaminho esse aqui já com o nome A única atualização que eu precisava colocar mesmo era o nome do Thales, junto com a Olivia e a Vilma. Mas o resto todo mundo viu, tá ok, né? Então, amanhã a gente vai ter a apresentação da Nildiane, do Cristiano e do Henrique e da Joane. E aí a gente vai... apesar que eu até deixei passar mais um tempinho, acho que foram uns 30 minutos, né, do Matheus e da Ana Rosa, e falei muito aqui, porque a gente tinha só uma apresentação, dava para seguir mais. Como as próximas datas a gente vai ter 3 apresentações, aí o grupo faz a apresentação, eu faço algumas pontuações, a gente vai para outro grupo, e de repente no final, sobrando aí uns 20 minutos finais, aí a gente abre para todo mundo comentar, enfim. Para poder dar tempo, né, de todo mundo. Ok, gente? Ok, teacher. Então tá, gente. Então é isso. Então amanhã a gente se encontra no nosso mesmo horário para as próximas apresentações. Qualquer dúvida pode me mandar em e-mail. Tchau, tchau, Tá bom, gente. professora. Tchau.